Aonde Jesus está, não tem como não estar feliz, não é não? Olha, onde Jesus está, a tristeza, vai embora. Quantos creem que Jesus está aqui? Então se agarra nele, porque ele é o melhor que tem para cada um de nós, amém? Você pode ficar em pé um momento, por favor? Glória a Deus, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que vai conduzir a sua vida a coisas melhores, em nome de Jesus, amém? E eu quero dizer para você que está aqui, que você veio hoje e você está de parabéns por ter vindo, porque hoje você tomou uma decisão. Primeiro lugar, Deus, amém? Glória a Deus. Põe sua mão no seu coração. Eu queria te dar a oportunidade para falar com o Espírito Santo agora. No domingo passado nós aprendemos sobre o Espírito Santo e aprendemos que o Espírito Santo age de várias formas na nossa vida. E uma das formas é que ele é aquele ajudador, não? Aquele ajudador. Peça para o Espírito Santo te ajudar agora a ter discernimento dessa palavra, para que ele te conduza agora, nesse momento, para entender a sua palavra e te dar capacidade, direção para colocar na prática essa palavra a partir do momento que você ouvir. Ore a ele agora, conversa com ele nesse momento em nome de Jesus. Espírito Santo, te damos louvor, obrigado pela tua presença. Nós somos tão gratos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te adoramos nessa manhã. O Senhor é grande, maravilhoso, o Senhor é fiel. E nós queremos dizer que nós dependemos da tua revelação, que traga entendimento no nosso coração, tudo que vamos ouvir nesse momento, Pai. Espírito Santo, nos conduza. Te agradecemos. Eu quero declarar sobre cada pessoa aqui a luz divina, a graça do Senhor, e que o Senhor possa abrir a nossa mente nesse momento. Tudo aquilo que tem te atrapalhar, tirar a visão, entendimento, foco daquilo que o Senhor quer falar, agora nesse momento nós paralisamos. Que venha agora uma luz espiritual do céu sobre cada um de nós em relação à tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Diga amém. Você pode sentar e dê aí aquele aplauso maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós estamos começando o ano. Hoje é o segundo domingo de 2025, né? Eu acho que até no domingo passado eu estava falando tanto 2025, 25, que uma hora eu falei foi 2026. Eu já queria pular lá para frente, né? Mas esse momento agora são momentos estratégicos. Você já viu que toda pessoa que trabalha com estratégias, com propósito, chega a lugares, realmente eles conseguem alcançar o objetivo. Então esses momentos de 2026, 2025, são momentos estratégicos que nós não podemos deixar passar. 2025 chegou, glória a Deus, que venha, e você vai viver do jeito que der. Não, você tem que formar estratégia, você tem que ser sábio, amém? Diga para o irmão que está ao seu lado assim, você é inteligente, irmão. Diga, você tem a mente de Jesus, glória a Deus. Então nós temos que ser estratégico. E quando eu falo estratégico, é por causa dessa palavra que eu quero compartilhar. Qual o tema dessa palavra? Construindo o meu destino, ou seja, o meu futuro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso tomando decisões. Eu preciso, a partir de agora, já definir e começar a orar para decidir todas as coisas que eu tenho que decidir durante o ano de 2025, amém? Então, agora é a hora de vocês parar, sentar, vou dar as dicas para você aqui, daqui para o final, para você viver um ano extraordinário, um ano do sobrenatural, né? Tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quantos estão na expectativa que esse ano vai ser um ano abençoado, né? E olha, nós não temos que colocar nossa mente nas notícias, em tudo que está acontecendo no mundo, porque se você for para as notícias, irmão, se for lá para o TikTok, se for lá para o Instagram, as redes sociais, olha, eu vou dizer uma coisa, você tem que estar muito bem emocionalmente para você crer que esse ano vai ser um ano de vitória. Mas quando você vai para Jesus, a coisa muda.
Porque Jesus é o autor, Jesus é aquele que está no controle de tudo, na frente de tudo. Ele só está esperando que você tome decisões certas para Ele abençoar a sua vida. Quantos creem que tem bênção para você esse ano em nome de Jesus? Eu estou declarando muitos milagres, muitas bênçãos do céu na minha vida em 2025, amém? Glória a Deus. Vamos começar aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante. E para você que está na leitura da Bíblia, parabéns, eu aplaudo você, Deus abençoe, né? Estamos terminando o livro de Jó, já, né? A nossa leitura de ler a Bíblia toda esse ano. Já estamos no livro de Jó, lá quase andando para o final de Jó, né? E um primeiro capítulo da Bíblia que nós passamos foi Gênesis, uma parte, depois a gente vai voltar para outra parte de Gênesis, né? E uma das coisas que foi um start, despertou aqui na minha mente, foi esse texto aqui, quando eu estava lendo agora já, na minha leitura desse tempo, olha só o capítulo aqui, de Gênesis, capítulo 2,15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente, diga assim, livremente, de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente, Deus está sendo muito claro, certamente você morrerá. E quando Deus estava falando morrerá, aqui Ele estava falando morrerá no sentido espiritual, porque o Adão não morreu no seu corpo, mas ele teve um problema espiritual. Toda a graça e beleza e luz e comunhão, intimidade, relacionamento que ele tinha com Deus ali, acabou, basicamente, foi quebrado, ele morreu espiritualmente, né? E se ele comesse da árvore que Deus não proibiu, mas Deus falou para ele que não podia. Ele não falou assim: eu te proíbo não comer. Por quê? Porque eu estou enfatizando isso aqui, porque todos nós temos um livre-arbítrio, certo? Nós somos livres para escolhas, para escolher. Deus não proibiu, mas Ele falou que causava mal, certo? Então, Ele não colocou nada lá Ele deixou lá, a árvore estava lá, mas Ele falou o que aquela árvore podia causar. Então, aqui partia do livre-arbítrio e da decisão do Adão e da Eva, porque aqui era o homem, daqui a pouco vem a mulher também, né? Aí, a decisão era deles, e a nossa vida é dessa forma. A nossa vida é dessa forma, todos os dias nós tomamos decisões, já viu? Todos os dias aparece diante de nós decisões que nós temos que tomar. Por exemplo, hoje você tomou uma decisão, você veio. Você sabe por que você está aqui? Porque você decidiu vir. Foi uma decisão sua. Você está de parabéns que você decidiu isso, amém? Glória a Deus por isso. Mas nós tomamos decisões todos os dias, né? Amanhã você vai amanhecer, você vai decidir qual o café que você vai tomar, se é com açúcar ou sem açúcar, se vai continuar a sua dieta ou não, se você vai comer isso ou aquilo, se você vai para o restaurante, não vai para o restaurante, se vai comer em casa, se vai comer, se não vai comer, tudo é decisão, está aqui diante de nós, todo momento, né? Saindo daqui você vai decidir muitas coisas, daqui a pouco, né não? Então, a nossa vida é cheia de decisões, diante de nós, todos os momentos estão aparecendo decisões, momentos, né, situações que nós temos que decidir coisas, e essas decisões às vezes são decisões fáceis, tipo se eu como ou não hoje, né, não? Apesar que para alguns não é fácil, né, decidir se come ou não, né, eles estão na luta aí, glória a Deus, mas são decisões fáceis às vezes, né, onde eu vou guardar a minha roupa, meu tênis, se eu guardo ou não, se eu sou só daquele que chega em casa, tira o sapato, se vai jogando para cá, vai jogando para ali, tira a meia, daqui a pouco a esposa vem encolhendo tudo, né? Glória a Deus, meu Deus, misericórdia, tem que decidir mudar, viu, se é assim. Então, são decisões que nós temos que tomar na nossa vida, e está diante de nós, por quê? Porque nós vamos ver aqui na palavra de Deus, que nós temos direito às escolhas, está diante de nós, tem decisões que ninguém vai tomar por nós, por exemplo, tem decisões na minha vida que ninguém pode tomar, só eu vou decidir. Então eu quero que você entre nisso aqui, porque
Agora é a hora de você analisar com clareza como que você está vivendo, quais as decisões, qual a maneira que você está tomando as suas decisões, quais as formas, como é que você está sendo conduzido para isso. Então as suas escolhas, elas asfaltaram as ruas ou causaram buracos até onde você chegou. Preste bem atenção. As suas decisões até hoje, elas puderam talvez asfaltar. Você já andou numa rua asfaltada? Ah, é bom. É não? É bom. É maravilhoso. Você anda assim, parece que está liso, está maravilhoso. Mas sai. Eu lembro quando às vezes a gente vai na estrada, que a gente vai no asfalto, oh, maravilha. Aí lá na frente você olha assim, a poeira. Uau, vai chegar agora no chão. Ou seja, antes de você entrar, parece que é o psicológico que você já começa a sentir a buraqueira. Então, as suas decisões, elas puderam asfaltar ou causar buracos até onde você chegou hoje. Agora, daqui para frente, depende de você. Quantos desejam asfaltos ou buracos? Uau, com certeza. E bons asfaltos, não é daqueles que vem a chuva e calma, né? É daqueles excelentes. Mas é só aqui uma frase para você entender que as suas decisões podem causar. Elas podem causar coisas boas ou coisas derrotas. Então, o exemplo do Adão aqui, o Adão poderia continuar naquele lugar e viver o propósito de Deus, mas eles tomaram uma decisão totalmente errada, fracassaram nessa escolha. E nós, em quantas nós temos fracassados? Eu não vou voltar atrás, como diz o irmão, 2024 passou e o apóstolo Paulo falou, tudo que passou ficou para trás, né? Mas a gente tem que analisar quantas decisões nós acertamos em 2024, como que nós decidimos a nossa vida em 2024, né? E aí vem a direção hoje de Deus para você, amém? Não é do pastor Luiz, não, é de Deus para você. Eu creio que Deus me conduziu a compartilhar esse assunto com você hoje, que talvez você, durante essa semana que passou, está em conflito. Eu decido, eu vou, não vou, faço, não faço, meu Deus, e agora? Tem gente em crise querendo decidir muita coisa. E eu creio que a partir de hoje você vai ter sabedoria e direção para fazer. Então, Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, direção. Livre-arbítrio, o direito e a liberdade de fazer escolhas. Então você, eu, todos nós temos de Deus o direito e a liberdade de fazer escolhas. Deus não vai impor sobre você, certo? Ele vai esperar que você escolha certo, né? É por isso que eu pedi para você orar para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo dar direção para você nessa palavra. Uma das coisas lindas que a gente tem que entender é que Deus está aí. Quantos creem que Deus está aqui? Ele está aqui na nossa vida. Só que às vezes a gente esquece de Deus na hora das decisões. E aí que a gente atropela a coisa, né? Aí complica lá. Mas nós temos liberdade e direito de decidir aquilo que nós quisermos. Está diante de nós. Então, todo direito, ele é acompanhado de um dever. Então eu tenho o direito de escolher, mas tenho que arcar com as consequências das minhas escolhas. Preste bem atenção nisso. Nós temos direito de escolher, mas toda escolha ou direito tem um dever. E nós temos direito de escolher o que nós quisermos, aquilo que nós desejamos, queremos, mas nós temos que saber que tudo que nós escolhemos vem as consequências. Podem ser coisas boas ou podem ser desastrosas. E aí você não pode correr e colocar a culpa no outro. Não, eu escolhi isso. Tem que arcar com as consequências. Então tem muita gente correndo das consequências que ele atraiu para a vida dele, né? Não foi outra pessoa, foi ele. Tem uns que põem até a culpa é do pastor, né? Ah, eu decidi jantar nessa noite, a culpa é do pastor, né? Brincadeira, viu, irmãos? Mas você tem que arcar com as consequências daquilo que nós escolhemos, pode ter certeza. Então as suas escolhas, elas levam aonde? Ao seu futuro. Hoje você está vivendo o que você escolheu no passado.
ontem, anteontem, um mês atrás, um ano atrás. Então você sabe qual foram as suas escolhas. Você decidiu fazer escolhas, decisões. Por exemplo, você escolheu vir hoje, foi uma grande decisão na sua vida, e tudo que você decide vai trazer algo na sua vida lá na frente, seja boa ou não. As escolhas revelam o nosso caráter. Às vezes, quando você conhece, às vezes não. Toda vez que você conhece alguém, oi, tudo bem, meu nome, ok, eu não te conheço. Mas daqui a pouco, se eu começar a andar com você, pelas suas escolhas, eu sei quem você é, quem é o seu caráter, o que o teu caráter gosta de decidir, né? Então, as nossas escolhas vão revelar o nosso caráter. Eu não tenho tempo para falar muitas histórias para você, se você for ver o exemplo do Jacó. O que revelava o caráter dele? As escolhas dele, aquilo que ele fazia, as ações, as atitudes dele, né? Revelava o caráter dele, trapaceiro, enrolão, mentiroso. Mas um dia ele decidiu escolher de outra forma, e a vida dele mudou. Então tudo é decisão, é livre-arbítrio. Nós podemos mudar hoje, amém? Podemos mudar hoje, né? Totalmente, tomar decisões claras, boas, positivas. Então está diante de nós o poder de escolher o que vai determinar o nosso futuro, o nosso destino. Hoje está dentro de nós aquilo que vai determinar o nosso futuro. Olha o que fala Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Nós podemos ver claramente na Bíblia que as nossas escolhas, elas não vão influenciar somente a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que estão embaixo de nós. Vocês estão me entendendo aqui? As minhas escolhas vão influenciar a vida das outras pessoas que dependem de nós, que estão embaixo de nós. Eu como líder, todas as pessoas que estão embaixo do meu ministério vão depender muito das minhas escolhas, porque elas vão ser influenciadas. Todo líder tem que entender isso. Tem líder mau caráter que fica escolhendo coisas erradas, daqui a pouco ele traz dano para as pessoas. É interessante, nós não podemos ser assim, nós temos que ser muito sábios, muito claros. Esses dias agora, eu estava conversando com um casal e eles falaram assim, nós estávamos orando, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Como que vocês decidiram esse negócio com uma excelência tão grande, que nós nunca imaginamos que podia ter essa possibilidade e vocês conseguiram ver isso? É um momento de escolha, então o momento de escolha precisa de clareza, de busca, de direção para fazer. Não se faz escolhas precipitadas, a gente vai ver lá na frente isso, mas nós precisamos entender que essa escolha que eu faço vai causar efeito na vida daquele que está me acompanhando, na minha família, dos meus filhos, da minha esposa, até dos meus amigos mais próximos. As pessoas que estão, escolhas fazem isso, e nós temos que ter esse entendimento. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, os céus e a terra estão vendo que eu estou colocando diante de vocês. Vocês podem escolher a bênção, ou vocês podem escolher a maldição. Escolham. Agora, olha a vontade de Deus aqui. A vontade de Deus é clara. Deus é tão claro que Ele fala, põe diante de vocês, para vocês escolherem a bênção e a maldição. Mas ainda dá a dica, né? Escolham para que vocês vivam bem, você e a sua família. Deus põe o livre-arbítrio, mas ainda dá a dica. Olha, já viu aquilo? Se fosse eu escolheria. É isso que Deus está falando. Deus irmão, só erra quem quer. Porque Deus está dando claramente a luz para cada um de nós da vontade dEle. A não ser que você não está buscando a Deus para as decisões, né? Aí já é outra história, já é outra coisa. Então, as escolhas
estão diante de nós. Nós podemos escolhê-las e determinar o nosso destino. Você tem que estar preparado para uma coisa. Em meio a tudo que aparece diante de nós, as escolhas que nós temos que decidir, vão aparecer propostas. Diga comigo assim, propostas. Vão aparecer propostas. E eu quero falar 3 tipos de propostas que vão aparecer para você. Fica atento nisso. Vão aparecer propostas, né? Quais são essas propostas? Deixa eu falar para você. Vão aparecer boas propostas, vão aparecer propostas indecentes, certo? Indecentes, e propostas urgentes, eu poderia dizer, certo? E eu vou dar uma enfatizada um pouco, né, nessas 3, mas mais em uma dessas, que eu quero que você tenha luz sobre isso. Então, as boas que vão aparecer diante de nós, quais são? Como que eu vou definir isso aqui? Quais são as boas propostas que vão aparecer? Hoje pode aparecer boas propostas diante de você, amém? Pode aparecer. Então quais são? Como que eu vou definir isso? Então as boas são aquelas que você já sabe a resposta. Você já garantiu, você já tem certeza, você já sabe que isso vai acontecer e você já está esperando. Já viu aquilo que você já está? Na hora que aparecer, na hora que vier a proposta, eu já sei o que eu vou dar a resposta para aquela pessoa, né? Então são as boas propostas, quase sempre tem uma luz e você tem paz. Quem já ouviu essa palavra paz? Alguém já falou para você, você tem paz, né? Esse negócio de paz aqui mexe com muita gente. Se você tiver paz, pastor, eu vou entrar num romance real, você tem paz, opa. Essa palavra paz mexe com algumas situações, não é não? Muito bem. Então, essas escolhas boas são aquelas que têm paz. Deixa eu dar um exemplo para você. O José estava lá no Egito, passou por toda uma história, mas chegou um momento na vida do José, e você vai ver que o José, em toda a história dele, fez todas as escolhas certas, mesmo os momentos difíceis. Mas chegou um momento na vida do José, que ele está diante do faraó, revelando um sonho para o faraó está assim, perplexo, tá inerte. Uau, que cara, que inteligência, que Deus é esse? E aí o faraó fala assim, tudo bem, você revelou para mim, então é o seguinte, quem vai fazer isso que você está falando? Aí o faraó fala assim, eu já sei, sabe quem? Você. Então o José já sabia. Por que você fala, pastor, que o José já sabia? Porque o José já tinha resposta. Ele já sabia que ele era a pessoa que Deus ia usar para mover aquele tempo, para fazer história naquele tempo. Então, isso aqui é resposta boa, é proposta boa. Se você vai ser o governador aqui no Egito, você vai ser a segunda pessoa desse lugar. Depois de mim é você que manda. E aí? É proposta boa. Sabe por quê? Porque ele foi levado para isso. As suas decisões, desde quando os irmãos dele começaram a tramar contra ele, as decisões do José empurraram ele para isso. Quantos estão comigo aqui? Então assim que são propostas boas, e as propostas boas, você já sabe que você vai falar sim. É bom quando a gente sabe, com certeza e convicção, quando a gente está falando sim, ok, né? E aí você sabe que é o certo. As indecentes, as propostas indecentes, eu peguei esse nome indecente realmente para você entender realmente que vem propostas que eu vou te falar uma coisa, irmão. Tem gente que aceita, que entra nas ciladas das propostas indecentes, né? Quais são essas propostas? São aquelas que fogem dos nossos princípios. Já viu isso? São aquelas que fogem dos nossos princípios. A pessoa aceita porque parece aparentemente que é uma proposta boa, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais sucesso, eu vou poder fazer isso, mas foge dos seus princípios, vai levar você para um caminho errado, vai levar você para uma trilha de buracos, certo? Você até vai ter, mas você vai sofrer as consequências disso, e você sabe claramente que se você falar sim, você pode ter algum benefício, mas você vai ter consequências, porque vai fugir
vai quebrar os princípios de Deus, vai quebrar os princípios da obediência, vai quebrar os princípios da liderança, e você sabe, não, mas era isso que eu queria. Tudo bem, mas você vai ter que arcar com as consequências. Quantos estão me entendendo? Certo? Então, essas aqui são as propostas indecentes. Tipo, deixa eu dar um exemplo para você. O filho pródigo, todo mundo conhece essa história. Vou precisar contar a história. Basicamente, todo mundo conhece, né? Ele tinha tudo, mas no coração dele veio uma proposta indecente. Qual? Sai da tua casa, pega o teu dinheiro, pega os teus bens, pega a tua herança, você é rico mesmo, e vai lá curtir a vida. Parece bonito, parece um momento legal, mas esse rapaz não tinha estrutura. O que aconteceu? Todo mundo sabe. Faliu, ficou pobre, miserável. Ele saiu num caminho reto, bom, e voltou em circunstâncias. Você já viu quando a gente sai, aparentemente parece que a decisão foi boa, mas volta em circunstâncias? Quais são a volta em circunstâncias? São aquelas voltas envergonhadas, cabisbaixo, por causa das decisões. Mas eu preciso voltar. Vou dar um exemplo para você. Houve uma fome em Belém e começou a complicar, e morava uma família, a família de Noemi. O esposo dela falou assim: vamos sair daqui. Belém quer dizer casa de pão, mas nós vamos para outro lugar. Foi para outro lugar. Sabe o que aconteceu com essa família? Morreu ele, morreu todos os filhos, ficou só a Noemi e as noras. Agora sabe o que vai acontecer? A Noemi vai voltar, mas ela vai voltar cabisbaixa, ela vai voltar envergonhada, amargurada. É uma história até interessante. E Deus vai ser misericordioso por aquelas decisões que não foram dela, foram do marido, mas ela acompanhou pela obediência. Então, as decisões indecentes vão claramente mostrar para você que não são decisões boas, porque quebra princípios, mas tem gente que está tomando todo o tempo e está recebendo e está achando uma maravilha, porque aparentemente essas decisões indecentes aqui, elas parecem boas, mas são ciladas. São ciladas. E nós temos que estar atento a isso. É isso que eu quero hoje, a chamar a atenção de você, para que o Espírito Santo abra os teus olhos, os olhos do teu entendimento, os olhos do teu coração, a sua emoção seja arraigada, alicerçada em Deus, porque uma grande parte das decisões que nós tomamos são decisões pelas emoções. E a gente tem que ter, faça assim comigo, ó, pé no chão, está alicerçado, para a gente saber realmente as decisões corretas. Eu estou dizendo que nós vamos sempre acertar, nós estamos aprendendo, nós somos falhos, seres humanos, mas nós podemos acertar mais do que errar, não é não? E aqui nós erramos, a gente vai consertar a rota e vai arrumar isso aqui. Então, 2025 está aí para você arrumar o que você não acertou. E as propostas, boas, agarre elas, vai para cima, e tem gente que quando aparecem as propostas boas, eles acham que não é boa, e corre para as indecentes porque parece melhor, mas lá no final é tristeza e choro. Quantos estão comigo? Então o que nós precisamos fazer? Pedir direção e entendimento de Deus. Então, as indecentes vão causar dano, pode ter certeza. Aparentemente você vai ser feliz, sabe? Não, pastor, mas eu tenho certeza absoluta, Deus falou comigo, é esse homem que eu vou casar. E o pastor está lá dizendo assim: mas Deus não falou comigo. Mas você falou que Deus falou, quem sou eu para dizer que não? A gente vai combater com alguém que está tomando uma decisão. Aí a gente, às vezes, como líder, vai até tomar o exemplo de Deus e falar: olha, se fosse eu, faria dessa forma, mas você tem liberdade. Irmãos, nós já reunimos, eu não tenho conta de pessoas que desistiram de casamentos, que frustraram casamentos. Eu lembro uma vez chamando uma pessoa e falando assim:
Você casou, a Bíblia fala que até que a morte os separe. Então agora nós vamos fazer uma campanha para Deus mudar a tua vida. Pastor, eu tomei uma decisão errada, você... Não. Agora nós vamos tomar a decisão certa. Vamos parar esse negócio de tomar a decisão errada. Você quer tomar mais uma, separar? Não. Nós vamos agora fazer uma campanha de jejum e oração para Deus mudar o teu coração. E se você... Olha, irmão, vou te falar, sabe? Eu ouvi de um homem que casou com uma mulher, falando no olho dela, foi um momento estranho, falando assim: eu casei com essa mulher, pastor, porque eu estava precisando de uma lavadeira e de uma pessoa para limpar minha casa enquanto eu trabalhava. Foi ou não foi, amor? Irmão, eu pensei que era até um sonho, na hora que eu digo, rapaz, esse cara está falando isso. Eu olhei para a esposa dele e falei, meu Deus, misericórdia, o que essa mulher está ouvindo? Ela começou a chorar na hora. A desestrutura dela, ela nunca esperou ouvir aquilo. Eu falei, vem cá, vamos conversar no cantinho aqui. Pois você vai orar e Deus vai mudar a tua vida. Porque essa mulher é mulher de Deus e tem aguentado você por esse ano todo. Não, querido, vamos trabalhar junto, você decidiu. Agora não vai decidir mais errado, não. Se você acha que decidiu casar com a mulher errada, pois agora você vai decidir fazer o certo. Oramos, está aí, até hoje, família abençoada, mudou tudo, irmão. Para a glória de Jesus. Aleluia. Mas as propostas indecentes trazem dano. E nós temos que ter cuidado. Nós já vimos muito esse negócio, né? Pastor, eu não preciso mais de nada, porque esse é o homem que eu vou viver a minha vida. Para mim ele é tudo. E na hora que faltar o feijão, ele é tudo? Mas estou dando só exemplos, porque às vezes parece um príncipe encantado, mas na hora do beijo vira um... Não, isso aí vocês estão falando, né? Isso é vocês que estão falando. Vira um abençoado, né, irmão? Vira um abençoado. Mas essas decisões, tem gente escolhendo só príncipe, só... Uau, que gato! Estou falando na linguagem deles, sei lá, né? Uau, meu Deus! E às vezes o irmãozinho que não é tão bonitinho está lá, homem de Deus, mas ninguém quer. Aí causa com o gato vira um... Né? Enquanto o gato certo mesmo está lá, que não é tão bonitinho. Né? Na verdade, o gatinho que vai virar um leão está lá e ninguém quer. Né? As decisões, nós precisamos ter cuidado com essas decisões indecentes. Eu vou dar tudo para você, você é a mulher da minha vida, às vezes é da minha vida em alguns momentos, depois acabou a paixão. Estou só dando uma direção em decisões, tá? Os jovens estão aqui, estão orando para casar, estão orando para, né, para ter um futuro aí com a esposa, casar. Você que é mulher, jovem, rapazes, jovens, olha, dá uma verificada. A hora de decisões é muito sério, muito sério mesmo. Então, a terceira tipo de decisão, de proposta que vai aparecer, são aquelas urgentes. E as decisões urgentes, elas vêm das necessidades do momento. Vê isso? São as decisões que se tomam por causa da necessidade do momento. Na hora que você está lá, às vezes até orando, dizendo, Deus, e agora o que eu faço? O que eu vou fazer? Me dá uma luz. Aí aparece lá alguém com uma proposta, né? Não é nem decente, até algo que você pode decidir e se dar bem, mas às vezes pelo momento que está passando, e essa decisão do momento, são aquelas que você faz pelos olhos. Viu? Gostou? Aprovou? Abraçou. E olha, nós não podemos tomar tantas decisões por aquilo que nós vemos. É esse caso aí da escolha dos maridos e das esposas, viu? Né? Às vezes não são tão boas as coisas que a gente tá vendo, né? Está contemplando. Mas a maioria uma grande parte das decisões são assim. Não?
Olha esse carro lindo. Já viu como é que as pessoas vendem carro? Casa. Já viu? Eles vão fazer uma propaganda desse volante. Olha, macia, meu Deus, esse volante. O cara fica com vontade de comprar um carro só por causa do volante. É o que os olhos estão vendo. Mas quando chega na hora lá, você fala, meu Deus, ele não falou que gasta tanto, né? Que consome tanto, que o IPVA é 3.000 reais. Aí o negócio pega. Mas é pelos olhos, pelas emoções. E essas decisões nós temos que estar muito atentos, pois que precisa, como a pastora Miriam falou domingo passado, do Espírito Santo, o ajudador. Precisa dele. Nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Levante sua mão e fala, Espírito Santo, me ajuda. As decisões vão ser muitas esse ano. Amém? E nós precisamos dele. Urgente. Então essas decisões urgentes são as do momento. São as que aparecem no desespero. No desespero. E o diabo sabe disso. Tem um grande exemplo. Jesus foi para o deserto, jejuar 40 dias. O que o diabo fez? No último dia que Jesus estava no jejum, ele vai aparecer. No desespero, ele fala assim, está vendo essas pedras? Já viu isso? E quando Jesus olha para aquelas pedras, 40 dias sem comer, ele viu o pão, irmão. Claramente ele viu o pão. E você pode fazer isso, você tem poder para isso, Jesus. Então transforma aí. É um momento do desespero, é urgente, estou com fome, estou desesperado, eu preciso, sabe? Eu preciso disso. Não, isso aqui eu estava orando, meu Deus, o Senhor. Põe o nome de Deus. O Senhor é maravilhoso, olha o milagre que o Senhor fez. Eu estava orando por isso, apareceu. Calma. Será que é? Será que é Deus mesmo? Ou é uma ilusão que está aparecendo para você tomar uma decisão errada? O Esaú era o filho escolhido, era para ser o abençoado, é o primogênito, a bênção estava sobre ele, de toda a prosperidade, de toda a bênção que o Isaac tinha. Isaac estava pronto para liberar a bênção sobre o Esaú, estava pronto. Vai chegar o momento daqui a pouco, vou abençoar meu filho, ele vai ser abençoado, próspero, e o futuro dele vai ser extraordinário. Mas o abençoado do Esaú chegou da caça, com fome, sabe? Com o estômago está assim, você vem desesperado, quebra a dieta, quebra tudo, come sorvete, come tudo que tiver na geladeira e vai comer. Depois que você está lá cheio, você senta, aí vem o arrependimento. Ai meu Deus, não consegui. E o Esaú está lá desesperado, chega, o Jacó está fazendo uma comida simples de lentilha, irmão, simples, negócio, não tinha muito tempero, nada. Quando ele viu aquilo ali, sentiu o cheiro e falou, cara, me dá um pouco, estou com fome. Então, calma, você quer? Eu quero, então vamos negociar. Bora negociar, o que você quer? Eu quero ter o direito de primogenitura. Você quer isso? Para mim tanto vale agora na hora da fome. Então manda, tá negociado. Depois que ele comeu, ele arrependeu. Então as ciladas vêm assim, as mentiras do momento vêm assim, essas decisões urgentes, sabe, elas têm pego muitas pessoas, muitos de nós. Depois que a gente decide, meu Deus, o que me deu na cabeça? Por que eu falei isso? Por que eu decidi isso? Por que eu assinei esse documento? Porque, sabe, está cheio de decisões urgentes, desesperadoras, de momento. De olhar e o Esaú vai olhar aquela comida e falar, parece bom, porque quando a gente está com fome, pode até não ser bom, mas parece bom, né, irmão? Parece bom. É impressionante. Então, nós precisamos de quê? Ter cuidado, ter direção de Deus, direção do Espírito Santo, para nós podermos ter discernimento disso aqui na hora certa, no momento das decisões. O José e a mulher de Potifar, era um momento, e eram os olhos. E a esposa do Potifar, com certeza, talvez era uma mulher bela, bonita, bem tratada, cheirosa, os melhores perfumes de tudo. Aí ela chega lá com uma proposta.
E a proposta dela não foi assim. A proposta dela foi, chegou rápido lá na frente dele, se despiu talvez, alguma coisa assim, falou: e aí, José, é tudo para você. O que José fez? Não, você não vai me pegar nessa não. Eu tenho uma decisão melhor. Se você não fizer aqui, sabe qual é a sua decisão, onde a tua decisão vai te levar? Para a prisão, não tem problema. E as nossas decisões, certas vezes, não quer dizer que um momento logo depois você vai desfrutar de coisas grandes. Talvez venha um momento de crise, mas você está acertando. Você está acertando. Ninguém quer passar por momentos de crise, né? Que tudo esteja bem na vida. Tem gente que vou entregar a vida para Jesus porque a minha vida vai ser uma maravilha, não vai ter mais nenhum problema. E Jesus não garantiu isso não. Jesus disse que nós íamos ter lutas, não é não? Na decisão de entregar a vida para Jesus vai vir as lutas também, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. Então ele dá aqui a resposta. O que o José vai fazer? Vai vencer o momento da tentação, o momento dos olhos, o momento da urgência. É um jovem lá prepara, aquela mulher chega, mas quantos já caíram nisso? Quantos já caíram? Irmão, uma decisão errada que você toma destrói um casamento de anos e anos. Eu já vi casamento de 30 anos acabar por uma decisão urgente, errada dos olhos. Acabou. Sabe? Que tomou uma decisão errada. Um jovem puro, santo, que está construindo a vida aí, passa 10 anos puro dentro da igreja, um dia lá, quando ele já está quase, Deus já está entregando a bênção, ele cai, por causa dos olhos, decisão errada. Sabe, nós não podemos tomar essas decisões, sabe, as propostas indecentes, as propostas do momento, né, urgente, nós temos que estar, quando aparecer essas propostas urgentes, tenha cuidado. Talvez você precisa decidir, é urgente, mas tenha cuidado que você vai decidir, para decidir as coisas certas. Deixa eu correr aqui, nosso tempo já está acabando basicamente. Então, Ló, sabe o Ló? O sobrinho do Abraão. Deus chamou Abraão, e o Abraão falou: tem meu sobrinho aí, Deus? Tá, pode levar. Aí eu levo a sair, eu vou falar rápido isso aqui, mas estou me detendo mais nessa decisão aqui, urgente, porque é a que pega muita gente, entendeu? O Ló estava lá com o Abraão, saíram para, tinha gados, tinha ovelhas, o Abraão também. Aí o que aconteceu? Começou a ter lá um conflito entre os pastores de ovelha do Abraão e os pastores de ovelha, porque tinham um lugar para tomar água, e eles estavam ali, porque era dois rebanhos, o rebanho de duas pessoas, e os pastores queriam, cada um queria a água, né? Aí chegou um momento que o Abraão falou assim: está tudo errado esse negócio aqui. Então é o seguinte, Deus me falou para sair, estou aqui, o Ló veio comigo, mas tem que decidir. Então ele chamou o sobrinho e falou: você é meu parente, está tudo jóia, tudo legal, você veio comigo, mas eu acho que é hora de tomar decisão. Vamos decidir. Nós precisamos separar, porque não está dando certo junto. As minhas decisões são umas e as suas são outras. As decisões de Abraão eram as decisões dirigidas por Deus, e o Ló não estava muito preocupado com isso. Aí o Abraão fala assim: escolha, a terra está, olha só, a terra está diante de você, olha aí. Aí o Ló olhou e falou, o Abraão falou assim: aquilo que você escolher, se você escolher ir para lá, eu vou para o outro lado. O que você escolher, está decidido, e eu vou tomar rumo para o outro lado. Aí o Ló olhou as campinas qual é o nome da cidade? Sodoma, né? Aquele negócio bonito, aquele verde, aquele lugar. Falar: meu Deus, meu pasto vai crescer aqui, vai dar cria, vai ser demais. Então, Abraão, vou ficar aqui com essas campinas lindas, bonitas, e aí você pode ir para outro lugar. Tipo assim, te vira. Abraão falou: ok. Olha só, as decisões urgentes dos olhos, o que causa? O Ló escolheu as campinas. Parece bonito, e era bonito, mas
O que vai acontecer na vida desse homem que tomou escolhas erradas? As escolhas, elas vão selar o nosso futuro. É como se você está carimbando o que você quer que venha sobre você. Vão selar o nosso futuro. As escolhas, elas podem levar para perto ou para longe de Deus. O que vai acontecer aqui? Abraão, ele morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades das planícies. Ele se mudou, a Bíblia fala que está lá em Gênesis capítulo 13. Abraão foi para um lado e o Ló fez o quê? Se mudou para as campinas, para as planícies onde ele tinha escolhido. Então o que nós vamos ver aqui? Que você tem um poder para escolher e se tornar abençoado ou não. O que nós vemos nessa história? Que o Abraão escolheu, continuou ainda indo mais para perto de Deus. Ele continuou ainda andando mais para o propósito de Deus, para aquilo que Deus queria, para a promessa que Deus tinha para a vida dele, porque ele estava tomando decisões dirigidas por Deus, com sabedoria, oferecendo sacrifício a Deus, conectado com Deus. O Ló foi, segundo nós podemos ver aqui, para mais distante de Deus. Cada vez que o Ló decidia, as suas decisões eram feitas, ele se distanciava mais de Deus e chegava mais perto do pecado. Cada vez que ele dava um passo, a Bíblia fala que ele sai e ele vai morar nas campinas próximo de Sodoma e Gomorra. Ainda não está, olha, próximo, ainda não está lá na cidade, mas ele está próximo. E nós temos que ter cuidado que as nossas decisões, elas podem levar a gente para Deus, mais perto de Deus, para a vontade de Deus, andar dirigido por Deus, andar na perfeita direção de Deus. As nossas decisões podem levar para distante, e você acha que está com Deus, mas você está mais perto do pecado, está mais próximo do pecado. E o Ló não entrou na cidade de Gomorra, que é a cidade pecaminosa, desastrosa, aquilo tudo que você já ouviu falar, mas ele agora, ele vai para perto. Já viu isso? Tem gente que vai tomando decisões, isso aqui não faz mal não, essa aqui também não faz mal não, isso aqui também, eu já vi, não, estou bem, estou até prosperando, meu gado está bem, sabe, está tudo legal, eu acho que eu vou ficar aqui perto. E cada vez você vai se aproximando mais do pecado. Então o Ló foi se aproximando, morou lá, ali nas Campinas, depois morou naquela outra cidade, e cada vez mais o pecado, ele estava querendo ir para onde? Para aquela cidade pecaminosa. E vai, resultado, o Ló vai morar naquela cidade. Ou seja, abandonou os princípios, não está ouvindo a Deus, não está. Aí você vai ver o que? A misericórdia de Deus alcançar esse homem, através de quem? Através de quem? Através do Abraão, porque o Abraão vai ter a revelação de Deus, que Deus vai acabar com aquela cidade e o sobrinho dele está lá. Olha o Abraão na história de novo. Por quê? Porque o Abraão está conectado com Deus, o Abraão está decidindo viver para Deus, ele está buscando direção de Deus, está parando para orar, está parando para ouvir, está parando para tomar decisões, e ele está junto com Deus. E Abraão vai falar: Deus, o Senhor vai destruir aquilo ali, se tiver tantos mil pessoas lá justas. E Deus: não vou, não, se tiver, chega a 50, não vou destruir. Meu sobrinho está lá, vou mandar um anjo, deixa, eu vou dar livramento para ele, porque você está pedindo. As decisões da nossa vida nos levam para Deus ou para longe, nos levam para o crescimento, para o suprimento ou para a derrota, para o fracasso, para os buracos. O Ló está no buraco, o Ló está passando agora problema, e a família dele pode ser destruída, porque agora aquela cidade vai ser destruída. Quem escolheu ir para lá? Ele. Ele não falou assim: peraí, Abraão, tudo bem, você está falando, mas peraí, me dá um dia para me jejuar, orar, me dá umas horas para me decidir, é muito sério, é a minha família, então eu estou vendo lindo aqui, mas não sei, não conheço esse lugar, não sei quem está lá, não sei o que acontece, então dá um tempinho, peraí, só um momentinho, eu vou te dar uma resposta. Mas ele não buscou a Deus. Então o que eu quero deixar aqui? Antes de tomar decisões esse ano, vá mais para perto de Deus, vá mais para próximo de Deus.
Você é o reflexo das suas escolhas. Aquilo que você está vivendo hoje é resultado daquilo que você escolheu. Você é o reflexo disso. Então as suas decisões precisam ser conectadas com Deus, estar perto de Deus. E nós precisamos viver. Olha o que fala Gênesis capítulo 4, versículo 6. Olha isso, esse versículo aqui ele é impressionante. Então o Senhor disse a Caim, sabe quem é Caim? Depois que o Adão saiu, foi expulso do jardim, ele teve filhos com Eva, 2. E bem aqui está acontecendo um negócio. Lá vem Deus de novo mostrar o que tem que fazer, mas a decisão depende da pessoa. Aí Deus vem com Caim, porque está passando por um momento de crise, de tem que tomar decisões, e ele fala assim: então o Senhor disse a Caim, por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se lembrará. Se porém não o fizer, saiba que o pecado o espreita. Está à porta. Ele deseja governá-lo. O que Deus está dizendo para o Caim? Está dizendo assim: olha, cuidado, você vai tomar decisões erradas, você pode fazer o bem, mas eu quero te avisar uma coisa: o pecado está à porta, ele está te atormentando. O pecado está te levando para uma decisão errada. Aí olha o que Deus fala: mas você deve dominá-lo. Caim, você pode tomar uma decisão que vai acabar com a sua vida, mas eu te digo que você pode dominar. É você que decide. Aí você já sabe o resto. Qual foi a decisão dele? Matou o irmão. Decisão que não foi pensada, urgente. No momento, sabe, onde está a flor da pele? É nesses momentos que às vezes nós caímos nas ciladas. E muito disso talvez vai aparecer esse ano, mas fica atento. Qual o segredo? É você estar perto de Deus. Nós podemos dominar as nossas escolhas. Deus levanta Abraão e fala: Ló, está ali a terra. Deus colocou diante dele. Escolha. Aí as escolhas dependem de nós. Vou dar um texto para você ler, porque eu não tenho tempo aqui. Josué capítulo 24, 14, 15. Josué fala assim: hoje é dia de decisão. Chama o povo e fala: hoje é dia de nós decidirmos a nossa vida. Vocês podem escolher os deuses dos seus antepassados, vocês podem ir para lá se vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós escolhemos, nós decidimos servir o Senhor. Escolha, toda hora está aí, todo momento. Agora você vai sair daqui, você vai escolher coisas, fica atento. Não vá nas escolhas urgentes, desesperadoras, e nem nas escolhas indecentes. Sabe para onde você vai? Você vai para as boas, que são as de Deus. E às vezes, deixa eu deixar bem claro para vocês, as escolhas boas que são de Deus, às vezes não são confortáveis, no momento. É um preço. É um preço. Mas o futuro, sabe o que é? É você asfaltando, dá trabalho. Lá na frente você vai ver que você vai caminhar em caminho bom, caminho de Deus, caminho dirigido pelo Espírito Santo. Você, sua casa, sua família, seu ministério, aquilo que Deus tem colocado diante de você, vai ter sucesso. Quantos creem nisso?